Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast As Formas do Amor. Eu sou o Fábio, ela é a Débora e a gente está aqui batendo papo já tem um tempo e vamos dar sequência. Deixa eu ver o que a gente tinha que falar aqui. Mas o que a gente estava falando era sobre essas nossas múltiplas formas de sentir prazer, né? É gastar dinheiro do OnlyFans que a gente vai fazer. Não, eu não tenho autorização familiar ainda. Ainda. Ainda não. Né? Vai ter que negociar. A Patrícia eu acredito que me dê autorização, mas eu não sei se alguém vai comprar foto minha. Fá, como começou esse seu percurso de se interessar pelo corpo, pela leitura corporal? Eu acho que eu já te falei uma vez, né, que um moço me encontrou dentro do ônibus e sentou do meu lado. Eu que pegava a mochila de todo mundo que entrava, porque o pessoal conhecia, tinha estudado comigo, a gente tinha acabado de sair do colégio. E ele ficou abismado que, como assim você tem essas características e está agindo diferente, né? E aí ele me descreveu no ônibus e eu, assim, fiquei bobo de ver que ele acertou praticamente tudo, né? Ele acertou praticamente tudo, inclusive aquilo de eu segurar a mochila de todo mundo, é porque eu conhecia. E quem eu não conhecia, eu ficava conhecendo, porque o que custa você segurar a mochila de alguém dentro do ônibus? Você está sentado? Então, e aí é legal porque você entra em contato com uma técnica e você é uma contradição, já manifesta, já é uma ideia de não é infalível ou não é absoluto. Não, Porque ele descreve você, mas ao mesmo tempo ele descreve porque ele está surpreso com alguma coisa que não deveria estar ali, que era você também. que não deveria estar acontecendo, exatamente. Então, assim, vamos lá, eu entendo que você traz pelo teu DNA, né, pela tua formação física, várias coisas que tem ali nos teus antepassados, né? E que os organismos que passaram por todas essas etapas até chegar em você, entendeu que era importante. Então você desenvolveu o que para o teu, eu não sei nem se eu posso chamar de inconsciente, né? Mas para a tua programação original é o ideal de sobrevivência para esse planeta, né? E para o ambiente no qual você se encontra, né? Então a gente sabe que existe a genética e a epigenética, então que vem pelos genes te desenvolve como físico, mas como psicanalista, né, tudo aquilo que você passa e aprende, porque somos mamíferos e aprendemos com os mais velhos, vamos recriar, e aí que entra a evolução, né, a epigenética, para para sobreviver no ambiente, se adaptar no ambiente no qual você está hoje, porque o ambiente de ontem é diferente do ambiente de hoje, que é diferente do ambiente de amanhã. Então, eu vejo o corpo, eu vejo o desenvolvimento da estrutura do corpo como uma forma de você se manifestar em vida, né? E, pô, o que me trouxe a vontade de olhar para isso desse jeito foi o cara fazendo a leitura do meu rosto dentro do ônibus. Aí eu descobri que tinha uma outra doida que fazia a leitura corporal. Aí eu, rosto, corpo, fui estudar a leitura corporal. Do rosto, eu comprava tudo que era livro que eu via, que falava do rosto, eu pegava. Do corpo, eu encontrei a Cristina Cairo, e aí eu fui para entender processo. Ela ia para medicina chinesa, medicina egípcia, né? Fala de um monte de coisa diferente. O que acontece é que o resultado funciona. Eu não consigo, por exemplo, eu consigo ver uma pessoa que o visual físico, não da roupa que ela utiliza, tá? É sexualizado, a necessidade física de prazer físico ali é transparente, é translúcido,
brilha, você vê de longe. E aí ela cresceu numa família 100% evangélica, com todas as retenções que tem ali no meio, e não pôde colocar isso para fora e desenvolveu lupus, né? Não por conta de não ter colocado isso para fora, deve ter algum outro motivo para ter desenvolvido lupus, mas enfim, ela não era feliz, e aí conversando você vê que teve toda uma educação repressiva, né? Você também visualiza isso no corpo, e quando você conversa, né, e fala vai sentir prazer, vai ser feliz, e ela resolve que ela quer ser feliz, né, e deixa as questões do que ela aprendeu que era certo um pouco de lado, a vida toda muda. E tudo fica para ela, pelo menos visualmente hoje, muito melhor. Né? Então, ao mesmo tempo que é legal pra caramba, assusta. Né? E aí, depois eu conheci você, através de você eu conheci o Reich. Né? Você não tinha contato com o Reich antes? Nenhum, de nada. Tá. Então foi dentro do GPEC, né? Dentro do GPEC tinha você, a Ana, a Edna, que falavam alguma coisa sobre. Eu vim fazer o curso contigo, né, de sexologia, e ali você fala muito do Reich, né, na sexologia, e você não tem noção de como isso ampliou meus horizontes, porque eu fui procurar, né, ler livros do Reich, entender o processo dele, além do curso com você, eu fui conversar com outras pessoas que entendiam do assunto, fiz um monte de vídeos sobre isso, a gente fez um monte de vídeos sobre isso, né? Então, eu consegui pegar um cara que transformou em ciência o que para mim era tudo super, ultra, mega teórico, e ele conseguiu comprovar cientificamente que a coisa funcionava. E aí eu fui ver os pós-reichianos, como é que trabalhavam isso, como é que isso realmente funcionava. Então, quem me conhece sei lá, de 2008 a 2014, 15, e quem me conheceu depois de 2018, que o curso com você, o GPEC, para cá, são pessoas completamente diferentes. Nossa, que legal. Eu pensava que você já conhecia o Reich e que você veio estudar sexologia justamente procurando um aprofundamento nele, porque tinha muita afinidade com o trabalho que você já fazia. Então, eu ouvi falar do Reich, e quando eu comentei com você, né, pô, que bacana, eu nem sabia que tinha, né, que estudava tudo isso, você falou, meu curso de sexologia, né, eu falo muito do Reich, eu falei, eu preciso fazer teu curso. Aí você falou, vem pro curso então, é de segunda-feira à noite, pode vir. Não perdi nenhum, de novo, né? As coisas que trazem prazer pra gente, né? Foi muito incrível. E você sabe que meu curso de sexologia, ele é uma birra, porque o que aconteceu? Estudo psicanálise, pratico psicanálise, dou aula de psicanálise, ok, faz parte da minha vida. Como transgressão na faculdade, lá na pós em Paris, eu estudava Reich. Então a coisa revolucionária que a gente fazia era estudar Reich, que era um autor um pouco proscrito pelos professores mais tradicionais. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu estava acostumada com a visão reichiana de sexualidade, que é ampla, que é voltada para o prazer, que é política, pela ideia de que gente com energia luta pelos próprios direitos, ideais etc. E tudo. Ideais, está disposto a trabalhar, né? Eu gosto muito disso, de idealização e trabalho. Só querer um mundo melhor e ficar dormindo não funciona, né? Então, eu vim com essa mente muito aberta para essa vivência de sexualidade. Aí eu falei, vou estudar, que é isso que eu faço, né? Vou estudar. E eu procurei diversas pós-graduações em sexologia e era uma coisa assim, que não tinha gente
era um monte de organela e célula, e a sexualidade como uma coisa que acontecia com o outro, assim, hormônios, funcionamento cerebral, antropologia, raramente antropologia. Eu ficava pensando assim, mas de quem eles estão falando? Sem falar que quando o professor ia dar exemplo, ele dava uns exemplos assim que, tipo, as mulheres são, quando elas desejam, elas são prostitutas, e os homens, quando eles desejam, eles são pervertidos. Mas É uma quieta. coisa estranha Uma coisa aí, né? estranha. Mas quieta, eu sou super boazinha. Me dá a prova, eu respondo a prova, tiro 10 e beleza. Não preciso questionar. Você quer que eu fale isso, eu falo isso. Ok, Eu mas não questiono. que não é o real, não é o real. Raramente. Uma das coisas que eu mais amo no GPEC é isso. O Paulo me suportava. Como eu sabia que ele me suportava sem se sentir desafiado, qualquer coisa assim, eu contestava para entender. Nos outros lugares, Não, e ele responde, né, ele cara? responde, E ele ele tem uma paciência. articula. Nossa, ele é maravilhoso. Ele é muito bom professor. E aí, eu falei, vou fazer um curso de sexologia que eu queira fazer. E aí foi procurar regulamentação, essas coisas também. Também é uma disciplina livre, como a psicanálise. Eu falei, perfeito, eu vou fazer. E fui fazendo. Eu acho que você participou da 3ª edição. Porque é um curso raro, porque eu gosto de dar a maior parte das aulas. Sim. E aí eu preciso Bom, você deu todas as aulas. Todas. Não, teve uma que o Pedro deu. Sempre tem umas 3 ou 4 que eu deixo outra pessoa dar, mas eu gosto de dar, e são 18 meses. Então imagina que eu preciso de 18 meses em que eu não vou viajar por longos períodos, que eu não vou mudar de rotina para conseguir dar esse curso. Então, aí ele acontece, acaba, passa mais uns 2 anos, aí eu abro outra turma. É assim. E a ideia era justamente essa, a gente conseguir entrar em contato com uma sexualidade que fosse viva, nossa, pessoal, e não tipo hormônios de alguém se movimentando. Então, mas vamos lá. Quando a gente fala de sexualidade, ou pelo menos antes de fazer o curso de sexualidade, como é que ela dá Reich no curso de sexualidade, né? Eu acho que eu comi etapa, né? Porque assim, imagina que todo o meu estudo estava lá na Índia e lá na China, né? Um pouquinho no Japão, né? Então eu não entendia ocidental falando de nada, né? Aí eu estou indo para um curso de sexualidade numa escola de psicanálise e eu não fiz psicanálise. E tem um monte de psicanalista fazendo o curso, né? Então, sabe quando você se sente fora do contexto? Né? Eu era o cara fora do contexto. E aí eu começava a fazer perguntas que tinha gente que olhava para mim e fazia... Né? Aquela coisa superior assim. E eu fazia alguns comentários e você olhar, as pessoas te olhavam com aquela cara de superior e eu assim, não, mas será que eu estou viajando? E aí você respondia e as pessoas falavam, oh. Mas, ou seja, elas também não sabiam. Então, mas aí entra o lance do... Se eu queimei etapa, né, eu devia ter feito a psicanálise antes de fazer isso, foi legal pra caramba. Não era pré-requisito. Então, olha que louco. Isso que é legal, porque primeiro que assim, as pessoas acham que no curso de sexualidade você só vai ouvir falar de sexo. Né? Aí no curso de sexualidade você entende que sexo é só um pedacinho de tudo isso, que toda a sensação de prazer que você tem no corpo é uma sensação sexual, né? Mas não necessariamente você precisa utilizar os órgãos, os seus genitais para isso. Você sabe que eu sempre tive dificuldade de fazer divulgação por causa disso? Porque a pessoa pensa que o curso de sexualidade vai ser do tipo como aumentar a sua lubrificação ou como fazer sexo anal sem dor. Porra, Kama Sutra, sei lá, sobre né? isso, né? Porque assim, eu sou uma intelectual, então eu tenho que falar do sexo nos seus aspectos intelectuais que não excluem os sentidos, mas não vai ser tipo técnicas para isso ou para aquilo. Então, mas veja, aí entra um outro lado, né? Você fala de Reich. Reich fala de estrutura física.
você fala de padrão comportamental de acordo com a estrutura física, que tem a ver com esse monte de coisa que eu estudei de forma, função e tudo aquilo. Para mim foi um complemento assim absurdo e que lógico que eu vou querer estudar mais e ir atrás de assuntos. Então eu fui atrás de outras coisas, porque, porra, imagina você dar açúcar para uma criança, né, para uma formiga. É tudo que ela quer. E ainda vem com todo o conteúdo, né, de desmistificação do sexo e da sexualidade, porque na cabeça de alguém leigo pode estar tudo ligado a sexo, né? Então, sei lá, é o Kama Sutra que eu falei, depois tem o Tantra, e não tem nada a ver com isso. Não, esse curso Né? não tem. Você aprende a se entender melhor de acordo com as características que você coloca de cada perfil comportamental. Olhando para o teu corpo, você entende um monte de processos que você faz no dia a dia. Mas uma cacetada de processos do que você faz no dia a dia. Coisa que eu entendia que o corpo gerava aquilo. Mas por que a tua mente pensa assim e não faz diferente? Né? Existem travas, existem que estudando com você, cara, sabe quando num dia brilha uma luzinha, no outro dia acende outra luzinha, tem dia que acende 6 luzinhas de uma vez, né? Aí você sai de lá babando, falando, puta, vou ter que esperar mais uma semana para ter essa aula. Olha, babando aqui de novo. Cara, é muito legal. E é uma sensação de prazer, é uma sensação sexual essa do babá, né? Sim, que nem ver bolo na frente. É isso, você quer mais, é uma coisa que te traz prazer. Então, o teu curso foi um curso revelador para mim. Um puta curso revelador. E você tinha me visto lá em 3 sessõezinhas do GPEC, 3 aulas do GPEC, né? E eu lembro até hoje uma das pessoas lá olhando para mim, né? Você se deu bem com ela, né? Uma das mais antigas. Você se deu bem com ela, né? Que legal. E você aplicou o que você aprendeu no curso? Mas não... Existe desver alguma coisa? Não, né? Então, assim, eu continuo atendendo com massagem, eu continuo atendendo as pessoas, mas aí o que a gente consegue dar de retorno para elas é absurdamente maior e melhor do que eu dava antes. Mesma coisa o teu curso de psicanálise. Porra, 3 aulas que eu tive de psicanálise já é como se você tirasse um monte de muros da tua frente e visse, assim, sabe, um lugar que você pode fluir, que não tem parede, não tem nada, que você pode... E cada aula que você dá é um negócio completamente diferente. Então, tudo bem, todo mundo sabe que eu sou apaixonado pelo conhecimento dela, né, isso não é novidade para ninguém. Mas, por que eu demorei 50 anos para ver tudo isso, gente? Para entender tudo isso? Né? Porque eu entrei psicanalista em contato... é ruim de divulgação. A gente não sabe divulgar, e você não sabia que existia. Eu entrei em contato com o termo bioenergia em 2004. Aí eu fui num cara que ele dava curso de bioenergia, né? E eu tinha ouvido falar em bioenergética. E eu comprei aquele livrinho do Lowen, né? Aí tinha acabado de comprar o livro do Lowen e aí eu perguntei para um cara, eu falei, escuta, esse negócio de bioenergia, bioenergética é a mesma coisa? É a mesma coisa, então eu vou fazer o curso com ele aqui. E não tinha nada a ver, né? Porque tinha a ver com espiritualidade e outras coisas que não tem nada a ver. Não é que não tem a ver com a energia que flui no corpo, mas não do jeito que o Reich olhava, ou Lowen, ou Navarro, ou qualquer um deles depois, né? O Kellerman, enfim. Cara, a hora que eu comecei a aprender isso com você, e eu fui procurar mais informação, foi o teu curso que me abriu para tudo isso. Né? E o juntar, né, o que eu conheço, né, do oriental com
o que o ocidental fala e ver o resultado disso prático no dia a dia ali, apertando pessoas, fazendo massagem e conversando com elas e vendo o resultado disso na vida delas, cara, não tem preço, não tem, é muito legal. É muito legal. Né? Você vê uma pessoa de repente perder, sei lá, 30 quilos. Né? Ah, mas o que você fez de diferente? Ah, lembra na massagem quando você me falou isso, assim, da minha mãe, meu pai, não sei o quê? Sei, então, fui lá, conversei com eles, falei isso, fiz isso, eu não saí de casa, não carrego mais aquele peso todo. Porra, que legal. Que legal. Puxa, isso é muito legal. Isso é Culpa uma tua. das coisas, culpa minha, que bom. Ai, culpa que eu gosto de carregar. Eu fiz psicanálise porque eu queria transformar a vida das pessoas. Quando eu conheci a psicanálise, eu conheci uma explicação que se fala assim, nossa, isso aqui faz sentido. Porque a maior parte das teorias, elas têm falhas ou na construção teórica lógica ou na aplicação. Uhum. Então, até hoje eu digo, eu gosto muito de diversos processos teóricos, mas eu não conheço nenhum que seja tão efetivo na prática quanto a psicanálise. Então, assim, a psicanálise tem uns fundamentos que se você pratica, você vê transformação na sua vida e na vida das pessoas. A gente não pode dizer isso, porque cada um precisa se responsabilizar pelo próprio processo, mas se o processo estiver acontecendo, acontece a transformação. Então, se você entende que você é responsável pelo seu processo, te dá força para agir. Porque você, até então, você só culpa o outro. Porque é o pai, é a mãe, é o vizinho, a vizinha, é o ônibus, é isso, é aquilo. Não, a insatisfação é tua. Né? Então vamos trabalhar essa insatisfação, não é isso? É isso, entender isso nas entranhas modifica a vida das pessoas. E o corpo? E o corpo? E o corpo? E o corpo? E eu queria que todo mundo entendesse isso, então eu sou muito assim, nossa, você está interessado, eu te explico, eu te dou aula, vem, vamos, fala isso para mais gente. É uma ideia meio iluminista mesmo, de vamos esclarecer, vamos colocar luz nas trevas, porque pessoas esclarecidas são pessoas que agem mais e melhor. Cara, é muito rico. Isso eu entendo o que você diz, porque, cara, quantas pessoas não vieram para mim, olha, eu sou apaixonado por esse trabalho, não sei o que, mas eu não consigo pagar. Então você vai fazer alguma coisa social aí na tua cidade, alguma coisa, né? Vem fazer o curso. Né? É isso. E, inclusive, quando eu tinha que pagar o local, que a gente fazia a troca, né, com o percentual de curso por pessoas que entravam, aí não tinha muito como eu fazer isso. Mas agora, na pandemia, que tudo ficou online, cara, o que teve de gente que me pagava R$ 20 por mês, porque era o que dava, né? E veio... Tipo, parcelou. Parcelou, mas assim, Nossa, a de eterno, né? Só para não falar que fez de graça, e assim, puta, eu tenho que contar essa história. Em 2018 eu fui dar aula no Rio Grande do Sul e eu fui até uma cidade satélite lá de Porto Alegre, porque teve uma moça que me encheu tanto por conta de curso, tanto, e na hora ela não foi fazer. E aí eu falei, bom, eu preciso pelo menos conhecer essa moça, né? E aí eu fui lá para São Leopoldo, né? E conheci a hora que eu estava chegando lá, né, com o GPS do celular, né? E pô, eu tô aqui na frente da casa, tá? Ela, não, olha, me encontra na pracinha no final da rua, né? Eu fui para a pracinha no final da rua. Cheguei lá, ela estava com um negócio de chimarrão, né? Falei, fechou aqui na pracinha, vamos bater um papo, né? Uma moça adulta, tudo, e falando, não, porque eu falei que você vinha, minha mãe, bah, né? Só faltou dar na minha cara, né? Porque ela achava que eu estava indo com outras intenções para lá. A mãe achou isso, né? E aí, bom, ali o curso era presencial, ela não fez. Eu fui lá e fui num outro cara que era barbeiro, que também me encheu de pataquá para fazer o curso, né? E o cara era desse tamanho, assim, eu tenho foto carregando ele no colo. E beleza,
fui lá, conversei com os dois, não vão fazer, beleza, veio a pandemia, ela fez o curso, e aí eu pergunto para ela hoje, né? Ela fala que toda mudança na vida dela veio depois do curso que ela fez. E perguntei para ela esses dias, eu falei, se eu fosse aí te visitar, tal, a tua mãe me serviria um cafezinho? Ela falou, não, olha, eu acho que ela faria um bolo para você. Que Né? legal. Então afetou a vida da mãe também. Porque ela morava com a mãe, já tinha uma filha, foi morar sozinha, sabe? Cara, não tinha dinheiro para nada. Ela não sei o que fez, não sei o que está Mas fez. fazendo, né? E toda vez que ela tinha algum, olha, porque o problema aqui no tendão do não sei o que, do pulso, que ela cortava cabelo, fazia tatuagem e tal. Olha, teu trabalho ali não está muito legal, o que está pegando? Né? Comecei a conversar e tal. Acabou o problema de braço, tendão, já faz as coisas, e se vira. Cara, se todo mundo que viesse fazer o curso tivesse um resultado assim, puta que pariu. Né? E o que você Perdão do acha? O termo. que faz umas pessoas terem mais resultado que outras? Acho que a consciência de si mesmo e do ambiente no entorno ajuda bastante, né? Porque uma coisa é você culpar sempre os outros de tudo aquilo que te aconteceu na vida. Então a culpa é porque eu não fui criado direito, é porque um tinha e o outro não tinha. Sei lá, cada um dá desculpa aqui, né? A hora que você entende que tudo é teu, né? E que você está vivo depois de ter passado por tudo isso que o teu corpo mostra de marca, né? Porque no curso a gente faz a leitura de todo mundo que quiser, né? Uhum. Se você sobreviveu a tudo isso, cara, quem é você? Olha que monstro no bom sentido, né? Que você é porque você passou por tudo isso e, meu, olha a energia que você tem, a força que você tem, e não é mentira, porque você está vivo como organismo. Você vai ficar chorando até quando? Não, você quer continuar chorando? Eu tô aqui, tô trabalhando, tô fazendo o meu. Você quer continuar do jeito que você está aí? Se você está feliz, está contente, está bem assim, não precisa mudar nada. Tá tudo certo. Aí acabou. A mulher foi fazer curso de hipnose, foi fazer curso de, sei lá, regressão, Se moveu. se moveu. E tá ganhando a vida, né? Tem gente que faz 10, 15, 50 cursos, não põe nada em prática. Sim. É o louco dos cursos. Na psicanálise eu vejo que tem um ponto fundamental, que é o ponto do desespero. Quando a pessoa está desesperada, ela age muito. E quando a pessoa está apaixonada. Então Exato. são as emoções extremas. O apaixonado vai ter muito resultado porque ele está apaixonado, e o desesperado vai ter muito resultado porque ele Ele está está desesperado. desesperado. É como se eu não tivesse nada a perder e como se minha vida dependesse disso. Isso. O apaixonado ele é como se minha vida dependesse disso, e o desesperado não tem mais nada a perder, eu estou desesperado. Agora, o pessoal do meio, que veja bem, eu tenho o que perder, não costuma se entregar ao processo. E aí ele não faz a transformação que ele pode fazer. É verdade, é fato. Cara, muito legal isso, né? Então, veja, muito do que eu sei hoje, a culpa é tua, porque ampliou absurdamente. O curso de sexologia ampliou a minha visão de muita coisa do que eu já imaginava absurdamente. Agora, o de psicanálise, Débora. Olha, é outro nível, é outra história, não sei nem como explicar, mas a gente tinha que ter isso na formação primária, cara. Eu acho que todo mundo devia fazer psicanálise. Às vezes as pessoas Antes falam... de escolher uma profissão. Isso seria o ideal. Porque traz mais maturidade. Sim. Mais visão de si mesmo, mais visão do outro. As pessoas às vezes falam, mas eu não quero ser psicanalista. Fazer curso de psicanálise não é para se tornar psicanalista, é para ver o mundo de forma diferente. Exatamente. A mesma coisa que eu falo da leitura de rosto e corpo. Imagina você olhar para alguém que está vindo na tua direção e você está numa sala de aula. Você tem um trabalho para fazer do professor de matemática e um da professora de biologia.
como é que o professor de matemática funciona? O que é que está ali? O organismo dele pede o quê? E a professora de biologia pede o quê? Pede o quê? Né? Porra, 1998, né? Não tinha internet, quer dizer, era coisas muito novas. Eu na PUC de Administração, na aula de Organização Internacional do Trabalho, né? Professor juiz, e aí ele chega e fala, olha, 6 meses de aula, prova na última aula. Se vocês quiserem fazer um trabalho para ajudar na prova, eu nunca vou repetir aula, vocês escolhem um tema das aulas que eu vou dar e vocês fazem sobre o tema. Perfeito? Cara, direto e objetivo, né? Primeira aula, segunda aula, de repente ele dá 3 aulas seguidas sobre a Organização Internacional do Trabalho, né? E eu entro no site da Organização Internacional do Trabalho e vi que eles têm uma Constituição. Ótimo, bacana. Então, fui fazer o trabalho sobre a organização em 1997, lembra? Lá atrás, né? Fiz um trabalho de 125 folhas, mais ou menos, porque eu peguei, inclusive, a Constituição e eu perguntei para ele, eu falei, professor, eu vou fazer sobre isso, tem a Constituição, o senhor quer ela impressa ou não? Ah, eu quero impressa. Eu falei, você quer em inglês ou espanhol? Porque não tem em português. Não, eu espero você traduzir. Eu falei, não, eu não entendo nem inglês nem espanhol o suficiente para não ter perda de conteúdo. Vai ter perda de conteúdo se eu for traduzir. Eu traduzo, não tem problema, mas vai ter perda de... Não, pode mandar em espanhol. Fechou. Fiz o trabalho. Eu esperei todo mundo entregar, porque você sabe ler rosto. Naquela época era só rosto, tá? Eu sabia o que ele queria. Ele deu 3 aulas seguidas. Eu interpretei a coisa. Eu via nele a face de quem estuda muito. O cara não era pouca coisa, né? Eu esperei todo mundo entregar. Todo mundo entregou. Ele estava colocando a prova uma a uma nas cadeiras. Eu fui lá, catei o meu trabalho e soltei em cima da mesa, né? Que é para fazer barulho, que era para ser notado. Do lado da pilha de todo mundo que entregou 2, 3 folhas grampeadas, e eu fui lá e entreguei o negócio em 1997. Encadernado, impresso a laser, colorida. Né? A hora que eu soltei... colorido me ganha. Eu adoro trabalho colorido, gente. Então, mas laser colorida daquelas que brilha o papel, sabe? Fica... Tá. Foi de caso pensado. Ele parou de entregar as provas. Ele foi até a mesa, levantou o trabalho, abriu a primeira folha, olhou para dentro do trabalho, colocou com todo o carinho do mundo em cima da mesa. Eu fiquei com 10 de média, não sei porquê. Você entende o poder de você entender qual a necessidade da pessoa que está na tua frente? Funcionaria com qualquer professor, tá? Eu te falo. É isso. Porque a gente está acostumado com um trabalho que a pessoa vai lá, copia alguma coisa, correndo, sem nem procurar. Às vezes a pessoa copia e ela não procura colocar parágrafo coerente com outro parágrafo. Eu fico olhando aquilo e falo, a pessoa pensa que eu não sei ler? O que eu não vou ler. Muito estranho. Então você pega um trabalho bem feito, encadernado, que a pessoa se deu o trabalho de fazer uma impressão de qualidade, você fala, ó, já está ganhando. Se tiver conteúdo... Já era, né? Agora, eu sei que isso agradaria qualquer professor, mas esse cara me dava medo. Né? Porque ele era absurdamente duro dentro da sala de aula e sério, não tinha brincadeira com ele. E ele tinha um alto índice de reprovação. Tipo, eu tenho que jogar para ganhar aqui. Né? Então... Pô, se ele gosta de ler, porque você consegue saber se ele gosta de ler, se ele gosta disso, se ele gosta daquilo. Né? A mente dele está aberta para novos conhecimentos e novas coisas. E eu estou trazendo algo super atualizado para ele, puta, ele vai adorar. Foi o que aconteceu. Né? Qualquer professor ia gostar, ia. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse colocado uma receita de bolo, que nem eu já fiz em trabalhos longos, eu coloquei uma receita de bolo no meio para ver se o professor ia ler.
né? Sério, ele não leu. E ele não leu, porque senão ia tirar 0. E eu tirei nota por conta do tamanho do trabalho. Tá? Entendi. Nesse trabalho ele teria lido. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. A gente sabe. Eu falo que eu testava cientificamente a coisa assim, né? Será que funciona com ele, com aquele? Não, esse aqui não gosta de ler, ele não vai ler meu trabalho. Ele está dando aula porque ele não consegue fazer outra coisa. Tá. É triste, mas é isso. Acontece. Acontece. Ele não vai ler meu trabalho, botava receita de bolo. Ao invés de colocar com item, né, colocava discorrido, bonitinho. Passava batido. Dá para entender a pessoa, cara. Fica difícil. Eu leio todos os trabalhos que eu recebo. Eu aprendi a ler, eu gosto de ler. Olha o tamanho da testa, né, largura, não tem jeito. Mas funciona. Você sabe identificar pessoas assim também. Meia dúzia de palavras que ela fala, né, construção de frase, você tem o perfil dela. Né? Ai, é pra isso que a gente estuda, né? Pra vida ficar um pouco mais fácil. Ai, divertido, porque eu vou te falar, depois de tudo aquilo que eu aprendi no teu curso de sexologia, colocando em prática nos atendimentos que eu faço hoje, é outro nível, é outra história. É outra pegada, mas o de psicanálise é outra. Eu tenho um certo receio em atender pessoas na psicanálise. Eu acho que eu ainda não estou pronto. Mas eu comecei o curso também tem pouco tempo. Né? Espera, daqui a uns 3 anos a gente volta a conversar e aí você vai contar outra experiência. Com certeza. É isso. Até nosso próximo encontro.